E aí, galera, beleza? Tranquilo? Então, semana nossa aula será uma continuação da aula da semana passada, né? Então, a semana passada nós começamos a falar sobre o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, tá bom? Então, nós falamos inicialmente, né, dos vasos sanguíneos, né? Falamos de veias, falamos de artérias, falamos de capilares, falamos de vênulas também, certo? Então, na aula de hoje, na aula dessa semana, certo? O nosso objetivo é falar sobre a pequena e sobre a grande circulação. E também falar sobre o grande responsável, né, pelo bombeamento de todo o sangue que vai circular todo o nosso organismo, tá bom? Que é o coração. Então vamos iniciar falando da circulação sistêmica, né? Também conhecida como grande circulação, certo? Então olha só, o tempo todo, né? O que é que o que está acontecendo com os vasos sanguíneos? Ele está circulando o sangue por todo o corpo, certo? Então, qual o objetivo de circular esse sangue, né? São vários objetivos, na verdade, mas o que vai interessar para a gente nesse momento, né? Nesse momento vamos ver a parte que vai falar do sangue transportando gases, né? No caso, o gás oxigênio e o gás carbônico, certo? Então, nesse esquema aqui, certo? Essa parte vermelha está representando o sangue rico em oxigênio e esse azul, o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. O que vai acontecer na circulação sistêmica, né, nessa chamada grande circulação, né, e o nome é grande circulação exatamente porque o percurso é muito maior do que o outro da pequena circulação. Então, olha só, o sangue está saindo aqui do coração, está saindo do coração, certo? Através da aorta, tá certo? E aí ele começa esse sangue ele vem rico em gás oxigênio, certo? E ele começa a distribuir esse gás oxigênio por todos os sistemas, por todos os órgãos, tá bom? Então o que vai acontecer é o seguinte, quando chega nesses vasos menores, né, que são os capilares, o que vai acontecer? Ocorre, né, aqui vai ocorrer vão ocorrer as trocas gasosas, tá certo? Então, o gás oxigênio fica e o gás carbônico ele vai ser mandado. Então, ó, quando chega aqui nos capilares, vai acontecer o caminho inverso, tá bom? E aí retorna, né? O sangue retorna levando o gás carbônico, né, de todos esses órgãos. E depois ele vai chegar, né, aqui ao coração, tá certo? E aí, como esse percurso ele é muito maior, esse trajeto, nós chamamos isso de circulação sistêmica, também chamado de grande circulação, tá bom? Vamos entender agora o que acontece na circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação, tá certo? Então observe que aqui, ó, né, eu tenho aqui a grande circulação, né, que é por todo o corpo, e eu tenho a pequena circulação. O que vai acontecer é o seguinte: o que vai acontecer é que quando o sangue chegou, né, lá da grande circulação, trazendo gás carbônico, né, que é um gás tóxico, né, ele chega aqui ao coração, ó. Então aqui, ó, o sangue aqui ele tá vindo, né, do corpo. Ele tá vindo do corpo e ele tá chegando aqui ao coração, ó. Ele chega aqui ao coração, né? Quando ele chega no coração, ele vai ser mandado, ó, ele vai ser mandado aqui, ó, para os pulmões. E aqui, ó, aqui, né? Isso aqui, ó, pulmões, tá certo? E aí, um pulmão aqui, o outro pulmão do outro lado, né? E aí, o que acontece nos pulmões, né? Qual é a função dos pulmões? Exatamente fazer com que ocorra as trocas gasosas. Esse sangue que está muito rico em gás carbônico, esse gás tóxico, ele vai deixar o gás carbônico e vai receber o gás oxigênio, tá certo? E aí, depois desse processo, como esse processo ele é menor, ele saiu do coração, passou pelos pulmões, né? E aí ele retorna aqui novamente ao coração, tá certo? Então, qual é a função aqui da circulação pulmonar? É exatamente fazer a troca, né? O sangue que estava
pobre em oxigênio, ele vai ficar rico em oxigênio. E aí depois, né, o sangue ele volta para o coração e depois ele vai fazer aquele processo, né, que a gente viu no slide anterior, que é o processo da grande circulação, certo? Então lá nos pulmões ocorrem as trocas gasosas, tá certo? E aí o ciclo continua, né? O processo continua. A grande circulação e a pequena circulação. Então, qual é a função do coração, né? O que o coração faz em todo esse processo, certo? Então, o coração ele é dotado de músculos muito potentes, né? E a contração e o relaxamento, né, desses músculos, né, que é chamado de sístole e diástole, isso faz com que consiga bombear, essas contrações conseguem bombear o sangue. Então, o coração ele funciona dessa forma que vocês estão vendo, né? Ele fica se contraindo e relaxando, contrai e relaxa, certo? Inclusive a gente consegue sentir isso, a gente colocar a mão aqui, né? Vou colocar a mão aqui em cima, a gente consegue sentir, né, o coração fazendo esse processo aí, tá certo? Então olha só, o que acontece é isso aqui, ó. O sangue rico, né, em CO2, né, que é gás carbônico, o sangue chega rico em gás carbônico, certo? Isso aqui o coração ele tem 4 cavidades, certo? Ele tem essa cavidade aqui é chamada de átrio direito, certo? E tem também o átrio esquerdo, certo? E ele tem um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Ele tem 2 átrios e 2 ventrículos, tá certo? Então, entre o átrio direito e o átrio esquerdo não há comunicação. Da mesma forma que não há comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Mas há comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito. E também entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Tá certo? Então, olha só. O que está acontecendo? O sangue que está chegando aqui rico em gás carbônico, certo? Ele chega no átrio direito, é empurrado para o ventrículo direito. Certo? Do ventrículo direito, esse sangue ele vai passar ele vai lá para os pulmões, tá certo? O que aconteceu? Esse sangue que quando ele retorna dos pulmões, né, ele retorna aqui pelo átrio esquerdo, certo? Ele retornou aqui, ó, pelo átrio esquerdo, e aí ele já está rico em oxigênio, porque ele recebeu oxigênio lá no pulmão, certo? E ele passa para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser distribuído para todo o corpo, né? Ele vai ser distribuído para todo o corpo no processo que a gente chamou de grande circulação, tá certo? Então, todo esse processo é feito pelo coração, tá certo? Então, vamos agora tentar entender, né, nesse esquema aqui, como acontece esse processo. Então, olha só, vamos entender o que acontece aqui, certo? Vamos ver aqui, ó. Então, o sangue, ó, que veio do corpo, né? Esse sangue aqui, ó, acompanha comigo a setinha. Ele chega ao átrio direito, certo? É empurrado para o ventrículo direito, certo? E aí esse sangue que está rico em gás carbônico, ele chega aqui nos pulmões, ocorrem as trocas gasosas, o sangue sai rico em oxigênio, ó, volta para o coração, vermelho rico em oxigênio, certo? É empurrado para o ventrículo esquerdo e aí é mandado para todo o corpo, certo? Então, lá no corpo ocorrem as trocas gasosas e acontece o ciclo, ó. O ciclo continua, tá certo? Isso aqui está mostrando a pequena e a grande circulação. Beleza, gente? Então, foi isso que eu quis mostrar para vocês nessa aula, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.